Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja muito bem-vindo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje para falar sobre um tema muito interessante, sobre o pecado. E nós sabemos que o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Deus deixou para nós os 10 mandamentos, sua lei, os 10 mandamentos da lei de Deus. Ele passou para Moisés, Moisés trouxe para o povo de Israel. E é o que nos direciona, São as regras para boa convivência, para bem fazer aquilo que agrada o coração de Deus. E toda vez que nós transgredimos um dos 10 mandamentos, nós estamos em pecado. Mas você já ouviu falar em pecado mortal, pecado grave, pecado leve? Nós vamos entender um pouco melhor sobre isso hoje. Mas sabendo que o pecado é tudo aquilo que nos afasta da graça de Deus. Toda vez que nós cometemos um pecado, ou seja, transgredimos uma das leis de Deus, nós nos afastamos da graça de Deus. Nos tornamos mais vulneráveis à ação do inimigo, à ação de Satanás. Então, quando a serpente tenta Eva, que em seguida tenta para comer aquela maçã, e tenta Adão, eles estão em pecado. Eles transgridem a lei de Deus. A única orientação de Deus foi: não coma do fruto daquela árvore. E eles comeram, foram tentados e comeram. E a partir daí, o livro do Gênesis vai dizer que eles procuraram se vestir porque perceberam que estavam nus, botaram folhas ali para esconder a nudez e se esconderam de Deus. Quando Deus procura, eles se escondem. Por quê? Porque eles estão com vergonha, porque eles pecaram. Então, não é Deus que se afasta da gente quando a gente peca. Somos nós mesmos que nos afastamos de Deus quando a gente está em pecado. Então, para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, a gente vai hoje tratar sobre a diferença entre um pecado grave, um pecado mortal e um pecado venial, ou seja, um pecado mais leve. Qual é a diferença? Quando é que eu estou em pecado mortal? Quando é que eu não estou? Quando estamos em pecado mortal, a gente sabe que a gente perde a graça de estar no paraíso. Então, se a gente morrer em pecado mortal, a gente vai para o inferno. Então, é importante que a gente entenda e saiba diferenciar o que é um pecado mortal e o que é o pecado venial. Então, para entender melhor, o pecado mortal, ele destrói a caridade do coração do homem, ou seja, ele rompe a comunhão da alma com Deus, separando o pecador da graça santificante. Ele desvia o homem do seu fim último. Ele afasta o ser humano de Deus, que é a sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. Então, ele requer 3 condições. Então, para estarmos em pecado mortal, 3 condições têm que ser satisfeitas. Qual a primeira delas? Ela requer essas 3 condições simultâneas para ser considerado um pecado mortal. Isso a gente vai encontrar no Catecismo, no parágrafo número 1857. E a primeira condição é a matéria grave, ou seja, o ato em si é gravemente contrário à lei de Deus. Por exemplo, se eu cometo um assassinato, um adultério, roubo de algo significativo, uma blasfêmia, alguma coisa que vai de encontro com os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos especificam a matéria grave. Então, se eu transgredir um daqueles 10 mandamentos, eu tenho uma matéria grave. Segundo ponto, plena consciência. O pecador sabe que o ato é pecado grave e contrário à lei divina. E mesmo assim ele faz. Terceira condição, pleno consentimento. O pecador realiza o ato livre e deliberadamente, com vontade totalmente engajada. Então, o pecador, esse terceiro ato aqui para se cometer o pecado mortal, é o consentimento. Então, primeiro, matéria grave, um dos itens do 10 mandamentos, eu vou transgredir uma das leis. Segundo ponto, plena consciência, eu sei que aquilo é pecado, mas mesmo assim eu vou adiante. E a terceira, eu tenho pleno consentimento, eu faço isso com a minha liberdade, com a minha escolha. Eu não sou obrigado a fazer aquilo, eu faço porque eu quero. Então eu sei que está errado, eu sei que é pecado e mesmo assim eu faço. Então quando essas 3 coisas, essas 3 condições simultâneas acontecem, eu vou estar cometendo um pecado mortal. E qual é a consequência disso? Se não houver o arrependimento e perdão através do sacramento da reconciliação, ou seja, através da confissão com o sacerdote, antes da morte, o pecado mortal leva à exclusão do reino de Cristo e à morte eterna no inferno. Então precisamos ter muito cuidado com relação ao pecado para que a gente não morra em pecado mortal. E sobre o pecado venial, que é um pecado um pouco mais leve,
vão ter características semelhantes, mas eu não vou estar satisfazendo todas elas. Então vamos lá. O pecado venial ele é um pouco mais leve, como eu falei. Ele ofende e fere a caridade, mas não a destrói. Esfria a relação com Deus e com o próximo, mas não a quebra completamente. Não desvia o homem do seu fim último. Ou seja, o ser humano ele permanece com uma orientação fundamental para Deus, embora enfraquecida. Não requer as 3 condições do pecado mortal. Então, ele pode envolver matéria leve ou matéria grave, sem pleno conhecimento ou pleno consentimento. Então, estou fazendo algo que eu sei que é errado, mas estou fazendo porque estou sendo obrigado. Ou eu não tenho conhecimento de que aquilo é um pecado grave. Né? Então, eu não estou atendendo aquelas 3 condições do pecado mortal. Então, isso é um pecado venial. Quais são as consequências do pecado venial? O pecado venial ele não causa a perda da graça santificante, nem a condenação eterna. No entanto, ele enfraquece a alma, predispõe gradualmente ao pecado mortal e merece purificação, seja nesta vida ou no purgatório. A repetição de pecados veniais pode me levar a vícios. Então é importante que a gente esteja atento a fugir do pecado. Se a gente está em pecado, buscar confessar o quanto antes. Por quê? Se a gente está em pecado, a gente está mais vulnerável, porque a gente está mais longe da graça de Deus. A gente se afasta um pouco da graça de Deus. Por estar mais vulnerável, o inimigo tem mais força para estar nos seduzindo, nos fazendo pecar mais. Em resumo, o pecado mortal é uma transgressão grave, cometida com plena consciência e consentimento, que rompe a relação com Deus e leva à morte espiritual. O pecado venial é uma falta mais leve, que ofende a caridade, mas não a destrói, e não separa o pecador de Deus, embora enfraqueça a sua vida espiritual. É importante ressaltar que a igreja ela encoraja a confissão, que a gente busque a confissão com o sacerdote. Confissão frequente também para os pecados veniais, pois essa prática ajuda a purificar a alma, fortalecer a vontade de progredir na vida espiritual. E na confissão é importante que a gente faça um exame de consciência. Tem alguns roteiros na internet que você pode procurar de perguntas que nos ajudam a fazer o exame de consciência em cima dos 10 mandamentos. Então a gente vai verificando, fui à missa aos domingos, busquei ajudar o próximo, a gente vai verificando e fazendo o exame. Por quê? A gente precisa fazer esse exame de consciência e a gente buscar a confissão. A gente anota no papelzinho quais são nossos pecados, para quando a gente chegar no sacerdote, não demorar tanto tempo na confissão. Lembrando que confissão não é aconselhamento. Então, a confissão, você vai para o sacerdote, apresenta os seus pecados, que você está arrependido, né? E a partir dali deseja mudar. Ele vai te dar absolvição, te passar alguma penitência, e pronto, a partir dali, Deus perdoa os seus pecados. Então, é importante buscar a confissão para que estejamos limpos. Isso vai nos fortalecer na vida de oração, isso vai nos fortalecer na vida da caridade, na vida de fé, nos tirar das prisões. Quando estamos em pecado, é como se estivéssemos presos ao errar, presos e mais presas fáceis a Satanás, para que ele possa nos induzir a continuar fazendo coisas erradas. Então, é importante sim buscar sempre a confissão, para que possamos estar cada vez mais próximos da graça de Deus. Se esse vídeo foi interessante para você, encaminha para outras pessoas. Se teve dúvida, deixe seu comentário, que eu teria o maior prazer em responder. Forte abraço, Deus te abençoe e fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.